Bom dia a todos. Vamos dar sequência ainda, a gente relembrando aqui que nós estudamos a Revolução Francesa e é bom lembrar que ali no finalzinho, né, no nosso material, os desdobramentos da Revolução Francesa, né, as consequências. Você vai ter uma interferência, né, da própria Revolução em quase tudo na vida dos indivíduos, né, que viviam naquele período. Fora as interferências e as influências que a Revolução Francesa vai causar também fora, né, do território francês, porque vai servir de modelo para muitos outros acreditar que poderia chegar, né, e provocar uma revolução também na sua própria sociedade. É caso, por exemplo, da Conjuração Baiana, que acontece aqui, né? Quando os jovens e muitos outros ali de maneira quase que clandestina fizeram movimentos, né? E aí depois essas pessoas foram executadas em praça pública. Então, nós também temos a Inconfidência Mineira, que é uma coisa assim um pouco parecida, né? Mas que havia uma conspiração ali, que nós temos como desfecho a morte de Tiradentes e o processo de exílio de muitos daqueles que estavam lutando ali para a liberdade, do Brasil. Além dos outros movimentos que aconteceram vida afora. Porém, assim, nesse período da Revolução Francesa, você tem, por exemplo, os girondinos chegando ao poder, né? E quando eles chegam ao poder, eles executam o líder máximo dos jacobinos, que é justamente o Robespierre, né? É, à frente do exército francês que lutava para defender as fronteiras, né? Aquelas nações que buscavam entrar e se aproveitar da fragilidade da França nesse momento. Você tem o general Napoleão Bonaparte, né? Que é justamente o que nós vamos estudar a partir de agora. Mas havia na França, surgiu ali uma ideia de um nacionalismo exagerado. O que é o nacionalismo? O nacionalismo é quando é, as pessoas daquele local, de onde vivem, né? Por exemplo, um país ou uma cidade, né? É, um estado, ele coloca como ênfase aquilo que é próprio, né, daquele local, né? Ou aquilo passa a valorizar ou supervalorizar aquilo que é criado ali, que é de convívio deles, né? Como a revolução, ela passa a ter essa ideia, né, de amar a França, de viver essa outra visão, né, viver essa visão nova de uma França nova, né, deixando para trás todo aquele resquício do feudalismo e do absolutismo, né, que ainda perdurava ali na França, naquele regime da monarquia. você vai ter você vai ter uma supervalorização de muitas coisas, né? Aí entra a questão, por exemplo, das, das mulheres que tinham que usar um outro tipo de roupa, né? Para não masculinizar a mulher. Você tem, por exemplo, o, passa a ser quase como um sagrado a ideia das cores da bandeira. A bandeira, né, da França deve ser valorizada em todos os lugares, em todos os cantos. Só que a gente precisa entender o seguinte: esse nacionalismo ele tem algumas coisas positivas e ele tem algumas coisas negativas. Quando você insufla demais isso, né, isso vai gerar um desconforto para quem mora ali e que muitas vezes não cumpre aquele ritual, né, porque passa a ser muito ritual. É, Se você descumprir qualquer uma dessas metas, você é como se você estivesse desvalorizando o movimento, né? E muitas pessoas acabavam parando na guilhotina. Se você quisesse um outro ideal, que não aquele da burguesia, que assumiu o poder, que eram os girondinos, você também era contra o Estado. Então, houve também uma divulgação desse nacionalismo e toda pessoa que era contra esse nacionalismo,
ela acabava sendo inimiga do Estado, inimiga da República, né? É por isso que a morte de Robespierre ele é colocado como um traidor, né? A gente passa a ter, por exemplo, é, alguém que luta para que tivesse igualdade para todos, né? Igualdade para todos. Graco é, Barbelf, Graco Barbelf vai criar uma ideia de conspiração dos iguais, ou seja, ele vai criar uma ideia de que as coisas deveriam ser iguais, né? Que não deveria ser um separatismo, né? Como mesmo assim a burguesia, os girondinos, eles não queriam muitas leis para o povo, eles queriam apenas que realmente destituísse o rei do poder, os impostos não fossem tão severos para eles, né? Mas que não queria que as pessoas tivessem o povão, o sansculote e todas as outras partes da sociedade, as outras classes da sociedade tivessem os mesmos direitos que eles, né? Primeiro porque o direito estava relacionada à questão de bens materiais. Era o poder aquisitivo. Geralmente as pessoas, quem tinha poder aquisitivo, tinham mais poder. É o chamado poder econômico, né? É o poder econômico. Porque as coisas, como eu já falei para vocês, estão divididas geralmente em poder ideológico, poder político e poder econômico. Então, quem tinha muitas vezes essas três coisas nas mãos estavam dentro do Estado ali e fazia com que as coisas acontecessem a seu favor. Como sempre, até nos dias de hoje é assim, né? Por exemplo, um deputado que chega lá na Câmara, é óbvio que ele vai fazer muita coisa que vai favorecer ele. Só aqueles mais, né? Aqueles mais que têm realmente amor à pátria e de repente a, a ideia de ser um legislador correto é que vai é, legitimar o seu trabalho correto. Então, nesse período se valoriza também até tem a supervalorização até da questão da língua, né? A forma linguística que se falava, né? Os franceses falavam voz e em um dado momento para ter uma questão mais próxima do povo ou uma questão mais, vamos dizer assim, mais nacional, mais simples, né? Sem muita frescura, eles passam a adotar, o tu, né? Que é um pronome, né? Um pronome que tem na nossa língua portuguesa, né? E tem também nas demais línguas, né, latinas. Então esse pronome passa a ser usado tu. Por quê? Porque quando você pronuncia tu, você não é uma coisa mais natural. É como se você não quisesse dar títulos de nobreza para ninguém. Quando você fala, você tem uma certa intimidade com a pessoa. Então é um jeito de trazer a pessoa ali para uma ideia de igual, né? Então até isso passa a ser utilizado na França como um dos objetos, né, da, da visão nacionalista, né? Essa visão que vai realmente colocar as pessoas ali como se elas tivesse que amar aquela pátria, que proteger, que viver ali, mas que tinha que ter uma visão diferenciada daquela, né, que muitas vezes era separatista, era elitista, que colocava muitas vezes a visão internacional às vezes acima da nacional e tudo isso, né? Agora sim, a Revolução Francesa ela não consegue levar à frente o seu lema, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Por que que ela não consegue levar à frente? Ela não consegue levar à frente porque ela vai ter muitos problemas. Os conflitos de interesse vão ser mais fortes do que os interesses de todos, ou os interesses para todos. Você vai ter conflitos de interesse, você vai ter os jacobinos, girondinos, sans-culottes. E o sans-culotte, como eu havia dito aqui, que
o pronome tu passa a ser usado nessa visão nacionalista, é justamente o sans-culottes que vai oficializar, né? Porque eles eram mais pessoas voltadas para a massa, né, para o povo, eles então logo lutam para implantar essa visão. É uma coisa que acontece naturalmente, né? É uma coisa que vai acontecendo naturalmente e que eles, como tinha muito acesso a muita gente, passa a ser usado justamente essa visão, essa ideia. Baseado no historiador, que o historiador Eric Hobsbawm coloca, né? É que, é que diferentemente de todas as revoluções que precederam, seguiram uma revolução social de massa, né? Incomensurável, mais radical do que qualquer levante comparável em todas as revoluções contemporâneas. A Revolução Francesa foi uma única ecumênica, né? Porque ali você vai ter os diversos conflitos ali, né? Eles vão destituir o rei, mas ali você vai ter vários. Ele chama de ecumênica não no sentido religioso, mas ecumênica no sentido de juntar, unir as ideias, né? Juntar as ideias. Então, assim, eles passam a ter, por exemplo, até um sistema métrico decimal, né, que vai medir pesos, é, distância, metros, quilômetros, passa a instituir e utilizar, é, passa a ser utilizado por vários países depois, né? Então, essas situações são bem interessantes. Por exemplo, a questão do casamento. O casamento passa a ser utilizado não mais, não passa a ser mais feito pela igreja, passa a ser feito pelo Estado. É a união de duas pessoas, é, é, pessoas que se juntam, né? E a partir daquele momento que eles se juntam, eles passam a ser cidadãos como se fosse assim, quase como se fosse uma empresa, né? Aqui, você passa a ter um contrato. É um contrato, né? É um contrato. É só a gente observar que eles vão diante de um juiz, dão os nomes, a partir dali funde-se o nome de um com o outro, né? Eles passam a constituir ali a partir de então uma família, quase como se fosse uma empresa, né? Mas é assim. E aí a igreja ela não tem mais uma função de sacramentar, de realizar, né, de dar aquilo como o sagrado, porque aqui nesse momento eles tentam separar, afastar totalmente a visão da igreja, né? Porque o Estado passa a ser laico, é bom a gente lembrar disso, né? O laicismo passa a ser uma das coisas utilizadas, né? A igreja ela não tem mais esse poder como teve, ela não faz mais parte do Estado como teve, né? Mas ela vai ter ainda uma força ainda importante. Ela vai ter alguma particularidade, né? Não como antes, mas ela vai ter uma particularidade. Até porque as demais religiões, muitas delas ainda nem existia ou não penetrava, a não ser a religião protestante, né? A religião protestante ela começa a ser disseminada porque a gente já tinha sido realizada os movimentos protestantes, né? A reforma da igreja. Então, nesse momento já havia uma reforma ampla da igreja, ampla não, uma reforma que aconteceu, né? O luteranismo, o calvinismo e a igreja anglicana, né? Que isso aí são as três que começam a se afastar da igreja católica, ou já tinha se afastado nesse momento. Então a gente tem, por exemplo, é, a mulher também, né? Como é que a mulher passa a ser vista nesse momento? Ela passa a ser vista assim com a preocupação da mulher não tomar posturas assim muito masculinizada, né? Com essa visão nacionalista, o que que vai acontecer? A mulher então a questão da sexualidade fica muito assim voltada
fica muito voltado para essa preocupação do masculino e do feminino. Toda vez que você estabelece um nacionalismo em algum lugar, ele tem esse viés de querer ditar regras também na vivência de sexualidade das pessoas, né, que vivem naquele território, né? A gente, nesses últimos tempos aqui no Brasil, a gente tem visto essa situação de nacionalismo, né? Que as pessoas se colocam, né? Ame o Brasil, quase como a ditadura fez nos anos 60. Ame ou deixe, né? Se quiser viver no Brasil, você tem que ou ama o Brasil ou deixe. Então, assim, o nacionalismo é essa vertente, é essa visão que se coloca, né? Mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim, né? Jovem tem que ser assim. Não é o caso aqui da França, que nesse período, né, ainda se estava inaugurando essas visões de o que é jovem, o que é infância, o que é o que é idoso, o que é adolescente, né? Não tinha ainda como a gente conhece hoje, tá certo? Então, o papel da mulher, ele foi importante nos enfrentamentos, né, das batalhas, mas a mulher não tem, assim, uma, uma força, né? É daí onde vai começar a nascer aí uma visão, né? As associações feministas também vão surgir a partir daí. Então elas vão passar a ter um tipo de um tipo de ideal, né, para seguir, que é depois de tantos direitos garantidos, né, depois de tanta coisa, de tanta batalha, de tanta luta, e elas foram muito incisivas, né, nas lutas que foram travadas na Revolução, as mulheres acabam se vendo de uma maneira que são colocadas de lado, né? Elas passam a não ter, por exemplo, voto, elas passam. É como se as mulheres fossem usadas, e a partir do momento que elas fossem usadas, agora não precisa mais delas se envolverem com política, porque nós agora, homens, resolvemos. Nós já resolvemos, já está tudo certo. E não foi bem assim. Isso também ajudou a despertar as mulheres para um tipo de movimento ali inicial feminista, né? Que passa a discutir os eventos que ocorria na Convenção Nacional, né? Então, o encontro, né, de mulheres, as mulheres passam a fazer essas discussões, né? E também passa a se vestir, né? Tem que se vestir de uma maneira padrão, não pode ser aquela coisa muito parecida, masculinizada. E isso faz com que a própria mulher se coloque no lugar dela, né? E não tente ser igual ao homem. É isso que os homens estão dando o recado. Tá? O recado basicamente é isso. Não tentem ser aquele que vocês não nasceram para ser, né? Ou seja, voltam a fragilizar novamente a mulher nesse contexto, né? Em relação a Napoleão, nós temos, por exemplo, que a partir do momento que os girondinos eles não conseguem mais conter, né, os conflitos que o Estado passa a estar, guerra nas fronteiras, problemas com as camadas mais pobres da sociedade, que eles sentiram que não teve nenhum tipo de melhorias para eles, mesmo criando alguns parâmetros, algumas regras, eles se sentiam um pouco desprestigiado, né, em relação ao que aconteceu com a Revolução Francesa, e isso começa a gerar um medo na alta burguesia, nos girondinos, porque os sans-culottes, por exemplo, eram aqueles que mais cobravam, eram aqueles que mais botavam o dedo na ferida, né? A gente pode dizer assim, sobre os problemas que ainda se encontrava naquele momento. E aí,
passa-se a ter um momento de terror, e esse momento de terror acaba gerando o medo da burguesia, os conflitos, né? As, as, as situações que vão sendo criadas pelo próprio sistema que os girondinos estavam implantando. Isso faz com que eles, para manter a ordem, né? Porque você tem, por exemplo, alguém que está causando conflito, você precisa ter alguém que mantenha a ordem. Por que que a polícia, ela faz as suas rondas nas ruas? É justamente para manter a ordem, tá? Se tiver alguém ali que está causando uma desordem, ele pode ser chamado a atenção muitas vezes, receber até voz de prisão ou ser autuado. Então, da mesma forma que acontece nos dias de hoje, a Revolução Francesa chegou a, um, a uma situação tão grave, né, de terror, né, que os girondinos sentiram o medo dessa maior população fazer novamente uma revolução, e aí eles é que iam ser agora as vítimas, porque você tem uma maioria, que é a população, né, mais carente, mais simples e com mais dificuldade, quem mais pagava impostos, e as coisas, houve uma revolução, teve uma revolução, mas não teve uma coisa que melhorou para eles, não tiveram regras que melhorassem para eles, né? E isso faz com que os girondinos também percebam a mancada que está dando, porque eles estavam ali meio que tipo desprotegidos. Era um tipo 1% contra 90 e poucos por cento. Isso vai fazer com que eles coloquem no poder, eles tragam o general Napoleão Bonaparte e coloquem ele no poder para conter os conflitos, para manter ali uma certa ordem. E de certa forma, Napoleão ele tem um êxito nisso, né? Quando ele chega ao poder, ele estabelece algumas regras que era fundamental para o bom convívio, né, de uma sociedade mais correta, mais disciplinada. Napoleão também não é tão bobo assim, né? Ele é um cara que estudou, né? Se formou nas escolas de academias, né? As academias que existia, e logo muito cedo acaba chegando ao poder máximo, né? Chega ao poder máximo na, na República, né, da França. Então, nós vamos ver a partir de agora, né, como o processo revolucionário na França conduziu Napoleão Bonaparte ao poder, tá certo? É, ele nasceu na ilha de Córcega, né? Era filho da pequena nobreza local, então, a ilha de Córcega, que pertencia à França. Então, enviado a Paris, formou-se, né, como segundo sargento na escola militar. Então, ele foi alguém que se preparou, né, dentro do contexto militar. Por isso que não é à toa que estava vencendo, foi convocado para se tornar o líder máximo, né? E passou a servir ao regimento de artilharia, né? Ele passou a servir o regimento de artilharia. Em 1789, o tenente Napoleão foi designado para reprimir uma revolta, né, por todo o país. Por quê? Porque os camponeses, né, se rebelaram, invadiam castelos, queimavam documentos, saqueava igrejas e declarava a abolição de privilégios, né? Aquilo que já havia sido idealizado, né, lá na conspiração dos iguais, né? Na conspiração dos iguais já tinha sido idealizado. Então, eles vão fazer, como a gente disse, e como nós falamos, como eu falei, né? Eles vão fazer aquilo que verdadeiramente seria uma revolução para eles. Por quê? Porque o que seria mais natural seria justamente dividir as coisas, né? Ter uma linha de igualdade.
Veja que Napoleão, mesmo ele entrando no poder, ele sendo um general, ele vai reconhecer que o que o povo está fazendo, fazia algum sentido, né? Porque a revolução acabou não servindo para o povo, acabou servindo aos interesses de quem continuava no poder, que eram os girondinos, que era a burguesia, né? A parte da burguesia continuava administrando, continuava tendo mais valor, continuava tendo uma linha de desigualdade aí nessa visão. Então, de que adianta a República? A República não está fazendo o seu papel. É, de que adianta você ter uma Constituição, os direitos do homem, como foi instituído? Essas constituições não favorecem a quem realmente são trabalhadores, camponeses, né? E aí você tem é, essa essa visão, né, de que eles queriam a abolição, né, o fim dos privilégios feudais, né? Napoleão ainda era um fiel soldado do rei, né, obediente às hierarquias, mas acabou se rendendo à revolução. Então, o que que ele faz? Ele então agora ele aceita, né, a, a se tornar essa figura que vai conciliar, né? Ele, de certa forma, ele vai conciliar. Em 1791, ele ingressou no Clube dos Jacobinos, né? E logo foi nomeado para combater os ingleses, né, em Toulouse, derrotando-os, e o que levou a ser promovido e tornou-se ídolo popular graças a vitórias conquistadas, aquilo que a gente já tinha dito, né? Então Napoleão ele foi um vitorioso, ele não foi parar lá à toa. Aqui volta como se fosse lá na Idade Média. Geralmente quem vencia uma batalha era passava a ter mais privilégios. Né? Aquela pessoa que vencesse uma batalha, que tivesse estratégias inteligentes, que pudesse ser alguém assim que se destacou em uma linha de frente de uma batalha, ele acabava, quando retornava daquela batalha, ele se tornava uma figura importante, uma figura respeitada, respeitável, né? E muitos até condecorava, dava privilégios e dava postos dentro do estado, um posto assim maior para ele, tá certo? O que acontece com Napoleão também. Então, Napoleão ele vai começar a colher os louros, né, como a gente costuma dizer, os louros da campanha que ele venceu, né, nas batalhas que ele foi convocado para fazer parte, né? Em seguida, então, Napoleão passa a ofensiva contra a Inglaterra e atacou o Egito, né? Que na época era ponto comercial estratégico da Inglaterra e Índia. Embora tivesse obtido sucesso nas batalhas terrestres, a França foi derrotada na Batalha Naval de Abuk, no Egito, pela Marinha Inglesa. Então, assim, claro que não foi só vitórias, né? Teve também os problemas. Inclusive, gente, Napoleão, ele tem uma coisa muito importante, né? Até histórico. Num dos períodos que Napoleão esteve no Egito, ele ali naquele momento que ele se colocou lá, eles encontraram assim artefatos, coisas importantes, né, da história egípcia, e lá também é um dos momentos onde tem dos soldados dele, que era alguém que sabia de línguas, né? Ele encontra ele traduz os hieroglifos, né, egípcios, né? É uma das figuras que passa a estudar isso, a levar em consideração isso, tá certo? Ao, ao Egito chegaram rumores de que o diretório enfrentava sérias dificuldades e ameaças externas. Napoleão voltou à França, onde, apoiados pelo exército,
e pelos girondinos, a alta burguesia assumiu o poder no 18, né, o golpe de 18 Brumário. Então ele assume o poder porque realmente a França estava desgovernada, né? Não tinha assim um itinerário, uma direção. A coisa estava muito solta, né? E ele então assume. Ele passa a ser a figura importante. A gente é inegável. A gente nesse momento de desordem, de desequilíbrio de ambas as partes, de todos os lados, camponeses, os povos mais simples, né? Não só os camponeses, mas todas as outras hierarquias e as outras classes estavam em profundo desequilíbrio nesse momento. Então é uma das coisas que vai acontecer e que Napoleão assume com um poder muito, vamos dizer assim, legítimo nesse momento, apesar de a gente saber que é um golpe, né, de chegar e tomar o poder, mas ele mantém ali, ele mantém uma ordem e muita gente começa a respeitar. Ele realmente cria estratégias também para o Estado, para manter o Estado francês vivo, né, e sem invasores, porque o problema da França nesse momento era a desordens que se encontrava, né, a desordem que se encontrava, uma anarquia